Boa tarde a todos. Meu nome é Sandra Rios. Bem-vindos ao webinar Comércio e Desenvolvimento Sustentável no Acordo Mercosur-EU, propostas de aperfeiçoamento e debate. Para aqueles que não conhecem o OCAA, ou que estão participando das nossas atividades pela primeira vez, o OCAA é o Observatório de Comércio e Meio Ambiente e Ambiente na Amazônia. Esse é o segundo evento, o segundo webinar da série de webinários promovidos pelo OCAA. O OCAA tem basicamente o objetivo de promover o debate qualificado sobre as relações entre comércio e meio ambiente na Amazônia. E, para isso, 4 instituições se reuniram no final do ano passado, em dezembro do ano passado, para lançar esse observatório, que pretende oferecer uma plataforma para veicular estudos, informações e promover debates sobre as questões relevantes para análise das relações entre comércio e meio ambiente na Amazônia. Esse é, como eu falei, esse é o segundo evento da série de webinários do OCAA. No primeiro evento, nós discutimos os estudos de impacto do Acordo Mercosur-EU sobre a Amazônia, né, sobre as questões ambientais, desenvolvimento sustentável da Amazônia. E agora, nesse segundo evento, nós estamos movendo um pouco para a discussão do capítulo, ou do tratamento do desenvolvimento das questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável no Acordo Mercosur-EU, da forma como essas questões foram tratadas, particularmente no capítulo sobre comércio e desenvolvimento sustentável do acordo. E, para isso, nós contamos hoje com 3 expositores do melhor nível, pessoas altamente engajadas nessa discussão. Nós vamos ter a apresentação, em primeiro lugar, pelo professor James Harrison, que é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Warwick, no Reino Unido, que coordenou, junto com outros autores, a elaboração de um documento, um statement, que se chama Proposals on the EU-Mercosur Association Agreement and the Environment. Esse texto, esse statement, propõe uma série de aperfeiçoamentos, de mudanças no texto do acordo já negociado, e é isso que vai estar em discussão aqui. E, para nos ajudar no debate, agora com uma visão um pouco mais do lado de comércio, a gente conta com a professora Vera Thorstensen, da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, que acompanha esses temas de negociação comercial, não vou dizer há quanto tempo, mas desde muito tempo, e que, enfim, uma longa experiência nesse tema. E contamos também com o professor Marcos Jank, que é professor sênior de agronegócio global do Insper, e coordenador do Insper Agro Global, e que também há muito tempo, também não preciso dizer quanto, mas muito tempo, vem estudando os impactos dos acordos, enfim, das questões de comércio no setor agroindustrial. O Marcos foi fundador do ícone, que foi talvez uma iniciativa que permitiu ao setor agroindustrial do Brasil participar de negociações comerciais de forma mais informada, né, e com o instrumental relevante para avaliar os impactos dos acordos de comércio sobre comércio e produção no setor. Depois disso, teve experiências no setor empresarial do setor agro e, portanto, também terá todas as condições para nos ajudar nesse debate. Nós vamos, então, começar com a exposição do professor James Harrison, que terá 20 minutos para expor, depois Marcos e Vera, 10 minutos cada um, e aí nós vamos promover um debate
entre nós e fazer perguntas que virão do público, né? Então, I now pass the floor to Professor James Harrison. Thank you very much for having accepted to participate with us today in the seminar, and I hope that you can do your presentation in 20 minutes, if possible. Okay, thank you very much. Great, thanks, Sandra. Thanks for the kind introduction, and to the organisers for asking me to speak at this webinar on trade and sustainable development in the Mercosur-EU Association Agreement. So I'm going to call the Mercosur-EU Association Agreement by the acronym UMA from now onwards, UMA, to keep it short. Otherwise, I'll just have to keep on saying that agreement over and over again. I won't have space for any other words. So I hope that's okay, everyone. I also hope my kids don't burst in at any moment. I'm in the UK and the Easter holidays have just started about an hour ago, so they're very excited. So if anyone hears any kids screaming through the door, that's them. Apologies for that. So as Sandra has said, the main reason I've been asked to speak today is because of my role in a set of proposals about UMA and the environment. So over a 3-month period at the end of 2020, myself and Sofia Paolini from Erasmus University Rotterdam led an interdisciplinary group of academics in drafting a set of practical proposals to address the serious environmental issues raised by UMA. And our group included South American and European lawyers, economists, and political scientists with expertise in trade relations and a range of environmental issues. And I'm going to introduce those proposals to you today. But I want to do two things first before I do that. So I want to briefly set out some of the context which explains why environmental issues are being so prominent in the UMA and what any proposals need to respond to. Second, I then want to explain why the current trade and sustainable development chapter in UMA is inadequate for addressing those environmental issues. And then third and finally, and this is where I'll spend the majority of my time, I want to outline our proposals for addressing the environmental issues raised by UMA. Okay, am I doing all right speed-wise in terms of translation? Is everyone happy with that? Yeah, good, okay. So first of all, the context. After more than 20 years of negotiations, the EU and Mercosur countries have agreed in principle to a trade agreement between these two regions. It's a huge deal that will potentially define the future trading relations between more than 600 million people. But it's become a very contested agreement, particularly because of environmental issues associated with the deal. And the most high-profile issue being increased deforestation and forest fires in the Amazon. Now, there are two sets of questions that people have raised about the deal from this perspective. First, should EU and Mercosur countries be signing up to this deal while rates of destruction in the Amazon are increasing and the rights of indigenous people are being violated? So a response to this issue is to agree to a set of preconditions which demonstrate the parties' commitment to tackling issues associated with deforestation before the deal is signed. Then a second question is, does the agreement itself do enough to protect the world's largest intact rainforest? Does it include meaningful commitments on climate change generally and deforestation in particular? And a response to this issue is to include meaningful climate change commitments in the deal itself, including commitments on deforestation for Mercosur countries and commitments on the importation of forest risk goods for EU countries. But then thirdly, beyond issues of deforestation, it is also argued that there are a broader set of environmental issues that UMA should be addressing. Protecting the environment and addressing climate change have become a central objective in the EU's trade policy. The European Green Deal calls on trade policy to support the EU's ecological transition. And in the European Commission's latest trade policy review, there is emphasis on the need for trade policy to be responsive to climate and environmental challenges. So these environmental ambitions lead to bigger questions about whether UMA is being designed as a building block that enables a green transition of the global economy. Or is it entrenching the economic and business status quo?
And we should remember in that context that trade agreements like UMA are not just about tariff reductions, but about setting rules on a whole range of issues that bind the parties domestically and will have a significant impact on how their economies operate, from energy policy to sanitary standards, from intellectual property to procurement rules, and so on. This context is important because it affects what our aims and objectives are when it comes to proposals to address environmental issues in UMA. Are we interested only in preconditions before the agreement comes into force, or are we interested in an agreement which itself addresses climate change issues on an ongoing basis? And are we focused only on the issue of deforestation, or do we want an entire agreement that is a building block towards the green economy? So all this allows me to transition to my second issue, because whatever the aims and objectives which we are seeking from an environmental perspective, it is clear that the Trade and Sustainable Development chapter in UMA will not achieve them. So for those of you who are unfamiliar with the technicalities of the deal, the Trade and Sustainable Development chapter, or the TSD chapter, as I'm going to call it, is the main chapter of the agreement where the parties make environmental commitments. And Sophia and I wrote a paper in which we forensically examined the commitments contained in the TSG chapter, and I think I've just put, yes, there's a link just gone up to that in the chat, so you can click on that if you want to. But I will give you just the headlines here. So the TSD chapter does contain an obligation on each party to effectively implement the Paris Agreement, but this commitment does not provide significant added value in terms of ensuring that the parties continuously decrease their CO2 emissions and reduce deforestation, or that increased trade on the basis of UMA will not lead to a rise of CO2 emissions and deforestation. And this is for two main reasons. First, there is ambiguity as to what specific and actionable obligations derive from the commitment to effectively implement the Paris Agreement. I can say more about this in discussion. But second, even if these commitments were actionable, there is a very weak dispute settlement mechanism for violations of the TSD chapter. The absence of any kind of sanctions, alongside a range of other limitations, such as the lack of a role for civil society bodies, means it is generally not seen as a credible enforcement mechanism. The TSG chapter also contains a range of other provisions on broader environmental issues, but many of those provisions are best endeavor commitments or vague commitments to cooperate, with no specification of details on the form of cooperation, as well as its aims, priorities, and intensity. Research which myself and other scholars have undertaken into how TSD chapters have operated in relation to other EU agreements has found them to be largely ineffectual. Again, I can say more about that in discussion, but overall, the presence of the TSD chapter in UMA does not mean that the parties have undertaken meaningful commitments on climate change and deforestation, or in relation to transitioning to a green economy more generally. Nor does it do anything to ensure that the trade which occurs under UMA is sustainable, or that other obligations in the rest of the agreement will avoid negative impacts on the environment. So to move on to our proposals, what do our proposals seek to do to ensure that environmental issues are taken more seriously in UMA? We make concrete proposals on 5 priority issues to address both issues of deforestation and broader environmental issues associated with UMA before it comes into force and once the agreement is operationalized. So I'm going to briefly go through each of these priority issues in turn, and again, I can pick them up in more detail in the discussions that follow, or you can read about them in more detail in the link that you provided within the chat. So first, we propose that both the EU and Mercosur states should demonstrate their shared commitment to reducing deforestation rates with specific and meaningful action before the agreement comes into force. Commitment should include, excuse me a moment. Commitment should include the EU taking legal measures to ensure that goods embodying deforestation, so forest risk commodities, are not placed on the EU market, and the provision of technical assistance and financial support by the EU to Mercosur states for the setting up of sustainable forestry management systems. Mercosur countries should demonstrate substantially decreasing
deforestation rates in the Amazon and other biomes, and protect the rights of indigenous people put at risk by deforestation activities. Benchmarks should be devised for these commitments which are suitably precise, actionable, ambitious, and credible. Once in force, UMA should include ongoing commitments by both Mercosur countries and the EU to ensure serious action to reduce deforestation continues. This should be enforced by a strong dispute settlement mechanism so that it effectively enforces the parties' climate change commitments. The dispute settlement mechanism should include a complaints process that can be activated by civil society organizations as well as governments, and an adjudication panel that has demonstrable environmental expertise and, after a timely dispute settlement process, has the capacity to impose sanctions and other forms of relief which act as a serious deterrent against breaches of the obligations. Moving on to our second priority issue, we argue that UMA must help to combat broader issues of climate change and environmental degradation, rather than exacerbating them. An issue largely ignored by policymakers so far is that UMA, as among the largest interregional trade agreements globally, will expand trade between the EU and Mercosur while not addressing the environmental consequences of current production, consumption, and transportation patterns. Vague and unenforceable commitments in the Trade and Sustainable Development chapter of UMA should be replaced by meaningful environmental obligations interwoven into liberalization and regulatory commitments throughout the entire agreement. At the same time, UMA cannot be allowed to restrict the policy space for genuine environmental and climate policies and create regulatory chill due to risks of litigation. This is the only way that UMA will become a building block for a transition to a green economy, rather than an impediment to it. So there are many concrete examples of how this could be done, and they're in the proposals, but to pick out just 3 examples here. First, the parties should use tariffs to create a positive relationship between trade and environmental protection. Current tariff schedules are simply the result of a bargaining exercise between the parties, driven by commercial interests, and do not reflect environmental objectives. Instead, tariffs could be utilized to incentivize sustainable production in areas as diverse as agriculture to automobiles. Second, UMA should ban or otherwise restrict the exports of goods and substances which are intrinsically harmful to the environment. Now, trade in pesticides is a particularly pertinent issue in the context of UMA, as almost half of the active ingredients used in Brazil are currently prohibited in the EU for environmental and public health reasons. But at the same time, European countries produce and export pesticides banned in the EU to Brazil. The sustainability impact assessment of UMA projects an increase in exports of chemicals and pharmaceuticals from the EU to Mercosur of up to 60%. So a substantial rise in the export of pesticides is likely. Such environmentally harmful products, we argue, should be banned by the trade agreement, rather than trade in them expanded under its auspices. And then a third and final example, UMA should create commitments in relation to the energy sector which promote the transition to a green economy. This should include the disclosure of subsidies provided for fossil fuels, as well as commitments to phasing out such fossil fuel subsidies in the future. At the same time, it should include commitments to promote the expansion of renewable energy, including ensuring that restrictions in relation to local content requirements do not constrain national efforts to grow domestic industries. So then moving on to our third issue, which our proposals address, Mercosur's biggest exports to the EU are agricultural goods and raw materials, while the EU mainly exports higher value goods to Mercosur. UMA fails to deal with the impacts which this asymmetry has on sustainable trade between the EU and the Mercosur region. We argue that at a minimum, measures must be taken to share the costs of sustainability measures and increased environmental standards across supply chains. For instance, we propose obligations to ensure that best practices in the extractive industry are enforced upon entities undertaking extractive operations in relation to key environmental and social risks and impacts. So this should be accompanied by measures to incentivize serious and long-term commitments by lead firms
often based in the EU, to improve social and environmental outcomes in supply chains. This is to ensure that the costs of sustainability initiatives undertaken in supply chains are equitably shared between lead firms and firms operating upstream in the supply chain. And assessments should also be undertaken of where inequitable practices and value capture are taking place in supply chains, linking the EU and Mercosur, and how more equitable power and value distribution can occur. Fourth, we argue that the inadequacy of the sustainability impact assessment and consultation arrangements in relation to UMA demonstrate the need to fundamentally rethink these processes. We need impact assessment processes which involve widespread consultation and give due weight to environmental issues. They must then have demonstrable impacts on the way in which trade agreements such as UMA are negotiated. This is a very timely issue. On the 19th of March, the European Ombudsman published her damning finding that the European Commission was guilty of maladministration by failing to make a timely assessment of the sustainability impact of UMA. The final EU Sustainability Impact Assessment and European Commission paper on UMA were only published on Monday. They have not had any demonstrable effect on the negotiating process, nor does the ex-post monitoring process in relation to UMA look fit for purpose from an environmental perspective. A new process needs to be devised. And fifth and finally, then, we stress the importance of stronger measures in UMA to support the environmental efforts of civil society organizations. UMA must empower CSOs that are demonstrably independent of governments to hold those governments to account in relation to their climate change commitments and UMA's own environmental impacts. This should include the power and the resources for CSOs to commission independent assessments of whether the parties are living up to their social and environmental commitments in practice, or whether UMA itself is having detrimental environmental and social outcomes. And as I mentioned before, it should also involve the power for CSOs to bring cases to dispute settlement. So in conclusion, what our proposals demonstrate is that concrete and meaningful actions can be taken through UMA to ensure it both addresses issues of deforestation and actively assists the transition to a green economy. Policymakers need to show that they understand the urgency of the environmental crisis that we are facing and are willing to take the action needed to address it. There is a growing global consensus on the need for the global economy to undergo a green transition. Trade agreements are fundamental to the way in which the global economy functions, and they can be impediments to that transition, or as we've shown in our proposal, building blocks towards it. There are now political negotiations about how to make UMA more environmentally friendly, and we will use our proposals as a set of benchmarks against which to measure whatever comes out of those negotiations. So I'm really happy to hear your reactions to our proposals today, and I hope to be able to provide answers to any questions you might have about them. And I'll hand back to Sandra. Thank you very much, James. You did a very great job presenting the whole group of proposals in less than 20 minutes. So thank you very much. And agora eu vou passar para a Vera. Vera, por favor, 10 minutos em seus comentários. Bom, é um prazer. James, eu li o seu trabalho com muito interesse. Eu estou nesta área há 30 anos e confesso que a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em Genebra, em 1995, foi acompanhar o Comitê de Trade and Environment. Tá? Bom, o que a sua proposta é? O objetivo está claríssimo. O Brasil não está se comportando como um membro internacional e tem problemas sérios na área de ambiente. Todo mundo concorda, exceto algumas pessoas que estão no governo e algumas pessoas que têm interesse em manter o que está sendo o status quo. Bom, então, o objetivo que nós temos é parar com o desflorestamento, conservação de floresta e transformar o comércio num comércio mais verde. O objetivo está perfeito. O problema é como é que você vai procurar atingir esse objetivo.
Você tem meios que são os acordos multilaterais, né, de ambiente, que você acha que são inúteis. Bom, e você tem outras possibilidades e você escolheu comércio. Então, muito bem, eu sou uma pessoa da OMC, né? Eu trabalhei lá há 30 anos, sou acadêmica nessa área. Bom, a pergunta é, as suas propostas, a proposta do seu grupo, são compatíveis com as regras da OMC? Porque a primeira parte do acordo é exatamente que o acordo Mercosul-União Europeia vai ser compatível com as regras da OMC. Claro, vamos avançar. Então, o problema qual é? Você usar instrumentos de comércio que são incompatíveis com as regras de OMC. Tá? Veja, eu sou a favor do que vocês querem. O objetivo, nós concordamos. A pergunta é como fazer. Tarifas. É impossível você propor tarifas que são variáveis de acordo com o cumprimento de regras de ambiente. Quer dizer, tarifas você tem cotas tarifárias e você tem tarifas dentro do acordo. Então, usar tarifas variáveis é totalmente contra as regras da OMC. Tá? Ponto, de novo, podemos conversar longamente sobre isso. O tema ambiente só está dentro das regras da OMC no artigo 20, assim mesmo que é de exceção, assim mesmo com muito esforço. Bom, a tentativa de se fazer, ampliar o acordo da OMC para ambiente não deu resultados, tá? Mas não devemos parar por isso. O que você tem na sua mão? Você tem toda a parte de SPS, que é sanitário e fitossanitário. Precaução está lá dentro. Você propõe a mexer no princípio de precaução, já está dentro do SPS, não precisa mais, tá? Depois, a história do pesticida. Concordo, congratulations, porque você mesmo concorda também que o problema não é só de uma mão Brasil, que usa pesticida, é da União Europeia que inunda o Brasil com pesticidas que são proibidos. Esse é um problema que eu concordo, mas são as duas mãos que têm que resolver. Tá? O mesmo problema com usar bens que usam madeira ilegal. Concordo, um absurdo. Mas, de novo, se alguém produz, é porque alguém compra. E quem compra são as suas empresas, os seus distribuidores. Então, vamos lá. Concordo, a União Europeia tem que trabalhar muito mais neste tema de proibir madeira ilegal, certo? Prenda, é aquela história, multa, prenda as empresas que estão fazendo. Continuando com os instrumentos da OMC, então, SPS é fortíssimo, você não precisa mais propor outras coisas. TBT, Trade Barriers, a área de ambiente está em TBT, e é incrível como as pessoas não percebem, né? Acham que a agricultura usa SPS, tudo errado. A environment é TBT. E você tem o maior instrumento que vocês nem falaram, James, nem tocaram, que são os private standards, os sustainability standards. Por que você não fala? Porque foram criados pela Europa, são os países, governos europeus que criam esses standards com todo o dinheiro possível, e são esses estándares que você pode usar. Ou seja, se a madeira não tem um estándar de uma organização não governamental que você não concorda, ele não é exportado. Quer dizer, você não precisa destruir o acordo Mercosul, porque você tem o instrumento na mão. Eu trabalhei 10 anos para levar a União Europeia para um painel, porque ela é responsável pelo uso de estándares privados, sim. Acontece que não deu painel e a União Europeia não quer discutir isso na OMC. Muito bem, mas você, como ONG, você tem este poder na mão de incentivar este uso, e é mortal. Eu estou trabalhando com isso, todas as grandes exportadoras agrícolas e empresas que estão procurando ter o seu eco-labeling. Então, veja, não precisa acabar com o acordo como você propõe. Tá? Depois, a proposta de subsídios. Então, descendo na OMC, você pode usar tax at the border. Estão discutindo isso, que é um anti-dumping, anti-greening, quer dizer, você usar uma taxa. Tarifa, não. Duty, sim. Taxa. Né? Então, você não precisa ser o tipo anti-dumping, isso está sendo discutido. Não há consenso que isso vai discutir. Subsídio, pronto.
Você pode usar subsídio horizontal para tudo que você quiser esverdear, greening. Pode usar, desde que seja horizontal. Por que que isso não vem? Vocês estão usando 1 trilhão de euros para greening e toda a parte de digital. Isso você pode usar, né? Não há dúvida nenhuma. Agora, não me usa medidas proibidas. Local content, James. 3 painéis proibidos, local content e subsídios para sua energia verde. Por favor, vamos lá. Subsídio horizontal não precisa de usar local content. Não precisa usar a medida proibida para fazer isso, tá? Eu não sei como resolver o seu problema com indigenous people, com os índios. Isso eu confesso para vocês. Acho que o incentivo é muito melhor do que a punição. Quer dizer, na hora que você incentiva a produção de óleos vegetais em vez de óleos minerais, né, isso aí tem um efeito na população indígena muito maior. Tá? Você propõe, e me assusta você ser um professor de direito, eu não sou. Quando tem um conflito entre o acordo da União Europeia-Mercosul e os multilaterais de ambiente, você quer que tenha uma cláusula dizendo ganha o meio ambiente. Desculpe, isso, Tratado de Viena, você não pode usar. Essa discussão nós tivemos em Genebra. Você não pode, num acordo preferencial, querer que o MEA, que o Multilateral Agreement, tenha prevalência em cima de um acordo da OMC. Sorry, o Brasil é membro dos dois lados. Tá? Precautionary Principle, introduzir para quê? Está no SPS. Você tem Precautionary Principle claramente, tanto neste acordo quanto no SPS. You don't need it. Você não precisa disso daí. Eu fiquei espantada de você não ter nenhuma menção ao problema mais sério que tem no Brasil, que é gender, que é o problema de trade and woman. Por que a União Europeia fala tanto de direitos humanos? Por que isso está muito ligado ao environment? Muito ligado. Tá? Coletadoras de castanhas, etc. E tal. Bom, e outra coisa que eu achei, e com isso eu termino, a falta do cuidado especial da União Europeia para a área de finanças. Eu estou acompanhando esse tema há 30 anos. Em 5 anos, no momento em que começaram a falar do ESG, quer dizer, o Environment, Sustainability and Governance, de repente você tem uma explosão de empresas, consultorias, as multinacionais, quer dizer, todas elas preocupadas com que condições? Para quê? Para obter financiamento. Então, mais importante que os acordos multilaterais de ambiente e a OMC Trade, você tem a área de finanças. E eu já escutei numa reunião há 2 dias atrás, os bancos da União Europeia não interessados em refazer o funding para investimentos no Brasil enquanto não tiver deforestation. Quer dizer, a área de finanças que vocês não usam é muito mais poderosa que comércio. E aí a minha conclusão, o que vocês querem com este papel? Vocês querem conseguir que o Brasil pare de destruir florestas, concordo, tá? Ou vocês querem e cumpra as suas obrigações de meio ambiente, que estão em muitos acordos multilaterais de meio ambiente, ou vocês querem matar o acordo Mercosul-União Europeia? É isso que vocês, acadêmicos europeus, estão fazendo. E é isso que um grupo forte no Brasil também quer. Acaba com o acordo. Kill it. E, ao contrário, usem o acordo para forçar, pressionar o Brasil a cumprir as suas obrigações de MEA. É isso que eu não entendo. Pessoas tão brilhantes, você não vai transformar este acordo no modelo para o acordo do mundo da União Europeia para salvar o planeta. Ao contrário, usa o comércio, trade, para forçar, incentivar, pressionar. Proibido exportar móveis e pisos, ceilings de madeira brasileira. Ponto.
proibido, até que você prove que tenha selo eco-labeling, que é a madeira sustentável. Você tem todos os instrumentos. Desculpe, vocês estão usando os instrumentos errados e vão o objetivo, que é excelente objetivo. Vocês vão conseguir o efeito ao contrário. Este é o 10º seminário que eu participo sobre o artigo, o capítulo do Mercosul, União Europeia, sustentabilidade. É isso que os europeus vão fazer. Matar o acordo e não conseguir que o Brasil deixe de desflorestar e deixe de exportar carnes, ou frango infeliz, ou happy animals, happy cows and happy chickens. De novo, use o comércio para forçar, sustentar, e não para... O acordo é de comércio e regras de comércio. Não é um acordo multilateral de investimento. Não é. Estão usando o instrumento errado para o objetivo certo. Obrigado, Sandra. Marcos, your turn. Obrigada, Vera. Só antes do Marcos começar, eu gostaria de encorajar as pessoas que estão participando, o público, a enviar perguntas pelo Q&A aqui do Zoom. Tá? Muito obrigada. Marcos, por favor. Muito obrigado, Sandra. Eu até resisti um pouco a participar desse evento, por não me considerar devidamente informado sobre todo o acordo UE-Mercosul, mas vocês insistiram, eu acho que o debate é ótimo. Aliás, na verdade, quando eu vejo esse debate que já aconteceu até aqui entre o James e a Vera, eu acho que é o que a gente mais precisa, é um debate que as partes se entendam, né? E que a gente possa esclarecer as coisas. Eu vou partir do que a Vera falou no final, certo? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para se perguntar, antes de mais nada, né, se a gente está construindo esse acordo para garantir um produto compliant para o que a União Europeia quer, ou se é para tentar resolver o problema socioeconômico ambiental brasileiro, certo? São coisas bem diferentes. E pode acontecer que a decisão da União Europeia de querer um certo produto compliant piore a situação socioambiental, econômica da Amazônia, certo? Eu estou me debruçando muito sobre isso. Acabamos de fazer um paper de 60 páginas em inglês, junto com o SEBRE, para olhar o que o setor privado está fazendo na questão do controle do desmatamento. E tem um mundo de ações acontecendo. E ações muito interessantes na linha correta, que é o que a Vera falou no final. Nós queremos exclusão ou inclusão? Nós queremos banimento ou queremos monitoramento? São coisas diferentes, apesar de ambos terminarem em português com o mesmo sufixo, né? São coisas bem diferentes, certo? Eu entendo que nós devemos buscar inclusão e não exclusão, certo? Acho que esse é um ponto extremamente relevante, certo? Por exemplo, quando o James fala de forest, como é que se chama isso? Que eles chamam? Forest Risk Commodities, certo? Nós estamos falando, por exemplo, de soja. É isso? Soja? Soja é forest risk? Talvez seja. Por quê? Tem 5% da soja na Amazônia, 10% no bioma da Amazônia, que está plantado lá desde quando se quis a expansão, né? Depois as indústrias fizeram um sistema de moratória que funcionou bem, certo? Hoje, as próprias empresas estão se comprometendo com cadeias livres de desmatamento. Cargill já fez isso, a MAG está fazendo isso, a Caramuru, SLC, COFCO. Quer dizer, nós estamos caminhando, é uma parte muito pequena da soja que está exposta a desmatamento. Segundo as próprias indústrias, possivelmente não chega a 5%, certo? Então, você dizer, então agora vamos banir a soja, quando 95% é compliant, me parece ser um erro completo. O que a gente tem que fazer é monitorar os 5%, é saber exatamente de onde essa soja vem e excluir a soja que está ligada com desmatamento, certo? Então, me parece que esse é o caminho do monitoramento e não do banimento, é o caminho da inclusão e não da exclusão. Então, quando a gente vê que o presidente Macron falou, vamos parar de comprar soja do Brasil porque tem desmatamento.
Vamos produzir na França. Tá bom, a França vai produzir 2.700 quilos de soja por hectare. 2.700 quilos de soja, na melhor das hipóteses. O Brasil produz 3.400 quilos por hectare, 30% a mais. E na mesma área que a gente faz soja, a gente produz 5.400 quilos de milho. Portanto, você está comparando um país que não chega a 3 toneladas de grãos por hectare com outro país que consegue, na mesma área, com 2 safras, produzir 9 toneladas de grãos. Qual que é o sistema mais sustentável se não houver desmatamento? Porque é óbvio, se tiver desmatamento, a gente perde a sustentabilidade. Agora, se não houver desmatamento, é óbvio que o 95% da soja que é compliant no Brasil, certo? É muito mais sustentável do que uma produção de soja na França ou na Alemanha ou sei lá onde na Europa, certo? Pelas condições tropicais, pelo fato de tudo que a gente fez nos últimos 30, 40 anos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A primeira questão, a gente quer resolver o problema agroambiental aqui no Brasil, então vamos olhar para sistemas que permitam inclusão, etc. E por que isso é tão importante? Primeiro, porque o grosso da exportação brasileira não vai mais para a Europa. Vamos ser muito claros nisso, certo? Quando eu comecei a estudar, que nós fizemos os acordos comerciais, a Vera se lembra disso, certo? 50% da exportação brasileira ia para a Europa. E a nossa única grande preocupação era com o protecionismo europeu, subsídios europeus, política agrícola comum, etc. Hoje caiu para 16% e está caindo ano após ano. Há 10 anos atrás era 25%, agora já está em 16%. Eu não duvidaria que vá a 10% da exportação brasileira para a Europa. Todos os produtos estão caindo, né? Quando a gente pega o gráfico, eu posso depois lhe enviar isso, né? A soja em 2000 era 70% Europa, hoje é 15%. As carnes eram de 30% a 60% Europa, hoje são menos de 10%. Quem está comprando os produtos brasileiros são os asiáticos, em volumes cada vez maiores. E eles estão longe de chegar nesse nível que a gente está falando aqui de exclusão e banimento, certo? Eles querem monitoramento. Eu estive na China há vários anos agora. Eles querem monitoramento, mas eles não querem retirar o Brasil do cenário, porque eles vão ter problema de segurança alimentar se fizerem isso, certo? E a pandemia mostrou isso. Foi o setor que melhor se desempenhou aqui no Brasil, foi a exportação agro, exatamente porque o mundo precisa desses produtos, teve rompimentos de cadeias de suprimento, etc., né? Então, eu acho que como a Europa está perdendo importância, em vez dela achar que ao banir o Brasil ela está contribuindo com o mundo, ela devia entender qual é a melhor forma de lidar com o Brasil, certo? E nesse sentido, eu acho que a gente tem que separar o que é responsabilidade do governo, aqui no Brasil, do governo federal, o que é dos estados e o que é do setor privado, certo? Me parece que são 3 áreas bastante diferentes, né? E que a gente tem que pensar isso de uma maneira importante para poder construir isso que vocês querem fazer, que está absolutamente correto, que são as cláusulas do acordo UE-Mercosul, para que ele possa ser viabilizado. Tá? Eu não estou dizendo que o fato da Europa não ser mais importante para o agro, o acordo não é importante. Eu acho que esse acordo é importantíssimo, porque o Brasil não fez acordo nenhum nos últimos anos, esse acordo está quase pronto, gostaria que ele fosse adiante, né? Eu entendo que a geografia de destino do agro mudou em 20 anos, mas continuo sendo um grande defensor desse acordo e trabalhei muito por ele, junto com a professora Vera, há 20 anos atrás, e gostaria de vê-lo concluído. Então, eu não estou com isso dizendo que ele não é relevante, mas a gente tem que entender que o Brasil tem o governo federal, que no momento tem um problema grave de governança, né, nesse assunto, que a Vera já falou, certo? Seja na implementação do Código Florestal, seja na regularização fundiária, seja no comando e controle, certo? Mas a gente tem que lembrar que é aí que tem que atuar, certo? 65% do desmatamento brasileiro ocorre em áreas públicas, certo? Se eu não estiver errado, pelos últimos dados, 27% em assentamentos rurais, 26% em terras devolutas, e o IPAM acabou vai soltar um belíssimo estudo para mostrar desmatamento em terras devolutas, terras, portanto, que não tem dono, que não tem quem possa ser punido, certo? Portanto, 25% é gente que não está nem aí com o acordo União Europeia-Mercosur e nem aí com a fiscalização brasileira, porque são terras que não têm donos,
certo? E isso aí tem que ser controlado, tem que resolver o problema de coisas, de desmatamento que está acontecendo dentro de terras que não têm dono, terras devolutas, dentro de terras indígenas, dentro de assentamentos rurais, certo? E dentro de parques demarcados, certo? Se a gente resolvesse isso, esses 65%, seria um tremendo avanço, certo? E isso depende muito do governo federal agir e depende muito também dos estados, porque tem estados que estão muito adiantados na implementação do código, certo? A gente acabou de falar sobre o caso lá do Mato Grosso, que deu um grande salto, o Pará que andou para trás, certo? Eu acho que essas questões elas têm que ser colocadas nesse processo, quer dizer, aonde que vai vir essa punição, certo? Não me parece correto que ela venha sobre a soja, por exemplo, né? Que é um produto, conforme eu já disse, onde a grande maioria não é feita lá no bioma, né? Então, me parece que esse ponto é muito importante, né? Como é que está meu tempo, Sandrinha? Mais um pouquinho? Tá? Ah, já foi? Não, só para terminar aqui, tá, gente? 2 minutos, tá? Tá bom, ok. Só para terminar. Então, se eu pegar as recomendações que o James fez, eu acho que tem coisas muito corretas e coisas muito erradas, tá? Por exemplo, o que eu acho que está muito correto nessas recomendações? Eu acho que está correta a ideia de que você faça due diligence, que você faça monitoramento, que você faça certificação de origem de produto, certo? Então, se o produto está ligado com uma área onde existe desmatamento ilegal ou legal, o que seja, certo? Mas que alguém quer saber o que é isso, eu acho que o monitoramento é um grande avanço, certo? Agora, eu fico muito preocupado com esse conceito de Forest Risk Commodity, certo? Porque é muito difícil você achar, por exemplo, como é sugerido aqui num outro ponto, que a gente vai resolver esse problema, por exemplo, mexendo em tarifas, certo? Então vamos botar tarifas sobre qualquer tipo de Forest Risk Commodity. Bom, se for isso, então, sob esse conceito, como tem soja que vem do bioma com desmatamento, então a soja já seria taxada. Isso eu acho que não faz o menor sentido. É muito difícil você impor uma tarifa diferenciada para a soja que vem do bioma, que não vem do bioma, que vem da região X, do porto Y, certo? Infelizmente, não é por aí que a gente vai resolver. A gente vai resolver, sim, com certificação, com monitoramento, com rastreabilidade, certo? Com sistemas que o setor privado já está colocando, certo? O outro ponto muito importante, né, é o ponto de incentivos econômicos, que acho que a Vera também falou, certo? A única maneira da gente realmente providenciar um sistema que você elimine, reduza o desmatamento, é pegar aqueles, né, por exemplo, que podem desmatar legalmente e criar um sistema de incentivo para que eles não desmatem, certo? E criar sistemas de incentivo também para que aqueles que estão num limbo, que estão numa situação, vamos dizer, não de luz vermelha, mas de luz amarela, possam ir para a luz verde, certo? E eu acho que isso daí passa por tudo aquilo que a gente vem falando, que parece que não faz parte desse paper, que é a questão de intensificação, restauração florestal, pagamento por serviços ambientais, mercado de carbono, etc. Por exemplo, o mercado de carbono, recentemente, nessa pesquisa que a McKinsey fez, que perguntou para quase 1.000 produtores o que é mercado de carbono, só 1% sabiam o que era. 70% sequer sabem. E 30% não vem um incentivo econômico hoje visível nisso. Então, me parece que, mais do que a punição, a gente tem que buscar a inclusão, o incentivo, entendendo que essa realidade da Amazônia é uma realidade que foi muito diferente ao longo do tempo e que hoje essa demanda por eliminação dos problemas, a gente tem que focar muito bem aonde está o verdadeiro problema. E o verdadeiro problema está na ilegalidade, e a ilegalidade precisa ser combatida, aí sim, com punição, mas também com incentivos para aqueles que hoje produzem naquela região e que querem expandir e que precisaria ter um mecanismo lá de serviços ambientais ou de carbono para impedir que isso ocorra. Eu entendo que quem vai fazer isso, quem pode fazer isso, de fato, não são as ONGs, não são as empresas que estão lá no downstream, são as empresas do upstream, são os próprios produtores, quer dizer, existe aí todo um trabalho que tem que ser feito de diálogo
mais detalhado entre todos os agentes aí que estão envolvidos nessa questão e principalmente aqueles que podem alterar a realidade. O que eu tenho visto é que algumas empresas que atuam próximas a produtores estão hoje muito preocupadas com isso e há uma possibilidade muito grande de que a tecnologia avance bastante, permitindo com que a gente faça isso que eu acabei de falar, que é o monitoramento, a rastreabilidade, a certificação, enfim, a construção de cadeias sem desmatamento. Obrigado. Obrigada, Marcos. Antes de fazer as perguntas que estão vindo do público, tem várias perguntas vindo do público, eu acho que talvez seja melhor, mais fácil para o James oferecer a ele a oportunidade de comentar sobre os comentários que vocês dois fizeram. E aproveitando aqui o meu papel de moderadora, eu queria agregar duas questões que são talvez um caráter mais geral, que de alguma maneira abrangem os comentários que a Vera e o Marcos fizeram. Que é o seguinte, eu tenho a impressão, e agora eu vou passar para o inglês para facilitar a pergunta para o James. James, although desirable, I guess that all of us share the objectives, the end objectives of your proposals, but they might mean beginning the negotiation again from the scratch after 25 years of a very difficult deal. Do you believe that the Amazon would be better off without the agreement if we could not reach an agreement in this new basis? Don't you think that the risks of deforestation would be even higher without the UMA? What would you consider the minimum agenda for you to the agreement to be acceptable in terms of sustainable development? I would suggest that you comment on this, on Vera's comments, on Marcos' comments, and then we present the questions from the public. Okay, thank you. Thanks. Can you hear me? You can hear me? Yeah, great. Okay. So thanks very much. Thanks for all the comments. Very rich and very interesting. And I can't possibly do justice to them. Otherwise, there'd be no time for anyone else and the questioners wouldn't get their time. So let me just try and make a few brief remarks. So we are at a very difficult moment. And that is because there has been a rhetoric around EU trade policy for many years that, and I'm quoting lead EU politicians who've talked about trade policy has become a tool of climate policy. So these very grand claims have been made about how trade policy is doing this climate change work. And what we've discovered is the reality just does not meet that rhetoric at all. That these trade and sustainable development chapters that are the centerpiece of the EU's trade policy are doing absolutely nothing. Their effects are completely minimal. And that's been assessed in a number of countries. Myself, I've been involved in that research and a number of other scholars have. So we're at this unfortunate point where the rhetoric around what's been happening on trade policy just is not meeting the reality at all. And so there is a bit of a crisis there in what you do about that, because you realize the tools you've been using are completely ineffectual. And unfortunately, that comes at a time when the EU-Mercosur agreement is at this sensitive negotiating point, and we realize that we have the tools that we have at our disposal at the moment are not doing anything to do the job we want them to do. And so it's a wake-up moment where we have to say, well, what do we want to do with this trade and environment space? What is it that we're trying to achieve? And so what our proposals try and do is say, well, look, let's be very clear first about what our aims and objectives are. Is our aims and objectives simply to try and create a political moment, a political pressure, which I think is Vera's primary concern, where pressure is put on the government of Brazil to adjust its policies and take climate deforestation more seriously. And that's the limit of our ambitions. And then we leave the trade agreement as it is.
and let it be business as normal. And our argument is that also we might want to look at the trade agreement itself and say, trade agreements are negotiated with complex rules that have all kinds of domestic effects, but they don't try and have any real serious effects on climate change issues. And they actually, in a number of ways, they exacerbate climate change by perpetuating a status quo. And so we should also think about ways in which we can transform trade agreements to do a very different job, given the fundamental climate crisis that the world finds itself in. And so we come up with a series of proposals for doing that as well. So, Sandra, to answer your question, we have to think carefully about what our aims and objectives are. But I think we need, in answering that, we need to look not just at the 25 years that this deal has taken negotiated, but the 50 or 100 or 150 years that these rules might stand for. These are going to be rules that are the foundational rules of two economic blocks of 600 million people that will govern that trading relationship for decades and decades. And when those negotiations were started, I don't think we had the same idea of the climate crisis that we now do have in 2021. And so we should be looking forward rather than backwards in deciding what rules we want and whether they're fit for purpose for the modern world. So then coming into what's a minimum agenda, again, I come back to, well, we just need to be very clear about aims and objectives and whether what is put on the table is achieving those aims and objectives. And what we will use our proposals to do is to benchmark against whatever the Commission and the Mercosur countries negotiate, and to say, well, given what we have said, these proposals seem to do this, but they certainly don't do this or this or this. And so people can just be very clear about whatever is proposed by the parties, what it will achieve and what it won't achieve. And I think that's critical. Just to go through then some of the issues that, and I won't try and deal with everything that Marcos and Vera said, because there was a lot of very rich discussion there about a range of different issues. And a lot of it is very complex. And if you look at our statement, we reference a lot of very complex studies by economists, political scientists, and lawyers who are looking at issues of tariffs, for instance, and their conditional use in a lot of detail, how you use tariffs to conditional on forest cover and all those kind of issues are the subject of very detailed studies. And I'm not an economist myself, but I can't do justice to the richness of all that here today. So I'll just give you some brief remarks. So one thing is to say, I think we should be careful about what the WTO does and doesn't prescribe. WTO rules sometimes vague, sometimes can be interpreted in different ways, and generally a lot of these regional trade agreements, bilateral and regional trade agreements, could be seen to be in violation of WTO rules in lots of ways. And in some ways, it's a question of what rules are and aren't enforced. So I think we need to make sure that when these rules are being devised, we're thinking about what the objectives of the parties are primarily, rather than what WTO rules may or may not allow, which I think is ambiguous. Secondly, on banning products, so I was using the example of pesticides because of what I'm talking about there is in what I think of as an inherently environmentally unfriendly product, like a pesticide which has health concerns and environmental concerns. And those are the kind of products I was talking about banning. So when we come on to things like soya that Marcos was talking about, I think there I agree, we're talking about ensuring that soya is sustainably produced and coming up with credible mechanisms of due diligence to ensure that it's produced in a way that is not unsustainable and having effects on deforestation. So I agree with you on that, but I think that we have a way to go in the design of those systems to ensure that those due diligence processes work effectively. And I think this is where trade agreements can be important, because generally internationally what we've used is private governance mechanisms, private mechanisms for doing due diligence work for certification. And we've ignored international public law trade agreements, which can significantly strengthen those private initiatives if they're used properly. And so we're asking for in our statement is that we start using trade agreements in order to strengthen those private initiatives that are going on. At the moment,
the EU-Mercosur agreement just talks in the vaguest possible terms about encouraging companies to do CSR work, corporate social responsibility, which is next to useless as a legal commitment. So I think we need a lot of strengthening in the agreement of making sure that those sustainability processes work well. Is there anything else I want to say at this stage? Maybe you can take questions, and I'll look through my notes and see if I've got any other thoughts as we progress, because there was a lot more that was talked about that I could probably go back on, but I'll stop for now. Thank you very much, James. Now I'm going to make some of the questions that are coming from the public. The first one comes from Anatoni from X, and she's asking James, what is your view of a meaningful deforestation commitment? She says that the Brazilian law says that from 2020 on, only up to 3,925 square kilometers could be deforested. But the average in the Amazon for the last 10 years would mean in 2021, 7,169 square kilometers. So last year, the foresting was around 11,080 square kilometers. So is it acceptable for the agreement to be signed before Brazil fulfills its own law? That's the question for you. Okay. Yeah, I think it's a really good question, because I think often trade agreements do require countries to enforce their own laws. Sometimes set standards around those laws, but if you think about intellectual property, trade agreements say you've got to bring in laws on this and enforce them. If we think about labor issues, often it's enforce your own labor laws. And so I think it is one of the suggestions we make. It's page 3 of our paper, for those of you who've got it open or want to look at it afterwards. We give a number of alternatives for the way in which Brazil's deforestation commitments could be framed in the agreement. And one of those is compliance with that national legal requirement of 3,900 kilometers squared. What is clear is that there is a problem with using the nationally determined contributions, because as the Commission themselves, I think, have pointed out this week in their response to the sustainability impact assessment, Brazil's 2020 commitments look like a regression from their previous commitments. And so they don't look fit for purpose in terms of those deforestation aspects of the commitments. And so it's then complex because normally what countries do is reinforce each other's international commitments. But in this situation, we have a problem. And so, yeah, I think going to the national commitments that Brazil has made in its law is certainly one solution to that. And there's a couple of others that we have, as I said, down the bottom of page 3 of the statement, if people want to read those in more detail. Look up the sources that we based them on. Ok. Vera, a Anatoni pergunta para você, afinal de contas, quem no setor privado quer esse acordo? Você acha que o governo Bolsonaro quer esse acordo? Porque não parece querer. Ana, perfeito. A história é... Você tocou no ponto. Este acordo é de quem? Entre quem? Eu entendo que é o Estado brasileiro, Argentina, etc., Mercosur, Estados, e os Estados da União Europeia. Bom, não é sobre o governo do PT ou do Bolsonaro ou de qual que seja, né? Agora, pode ser usado para reforçar? Sim. A sua pergunta, Ana, eu digo claramente, eu vou listar muitos agricultores que são contra, a indústria inteira não está interessada nesse acordo, tá? E aí eu comentei isso no início dessa conversa. Se você refizer as estimativas de quem ganha e quem perde neste acordo, Marcos, e colocar no modelo os produtos que a gente realmente conseguiu acesso ao mercado, com essas porcentagens que você está dando, porque a gente não exporta mais agricultura para a União Europeia, o acordo é totalmente negativo para o Brasil, porque quem vai ganhar
são os queijos franceses, os vinhos franceses, né? E vão ganhar Carrefour e todos os supermercados franceses, e vai ganhar a indústria alemã. Esta é a realidade. Quer dizer, refazer o acordo, se você perguntar, Ana, eu te respondo, se refizerem esse acordo de novo os números, eu garanto para você que não tem ninguém mais que queira. Então, vamos lá. O acordo é fundamental para o Brasil por causa disso, porque ele vai mexer com o que precisa ser mexido, indústria, modernização, isso precisa ser feito. Agora, o que o Brasil vai ganhar exportando agricultura, sorry, Ana, não vai ganhar nada. Juro, posso dizer porque eu sei laranja, que não vai ganhar soja, nem carne, nem laranja. Então, sinto muito. A Europa se protegeu muito bem. Então, o que precisa, sim, é muita importação de bens industriais e modernizar, a digitalização é fundamental. É o modelo, a mentalidade brasileira que vai ser mudada. Então, volta para salvar o verde. Então, a história, eu te digo, outro ponto, James, que você esqueceu, é mais importante a Europa trabalhar na OCDE e fazer o Brasil cumprir os 400 indicadores relacionados a environment e sustentabilidade. Eu parei de contar, Marcos, eu estou escrevendo um trabalho sobre isso. Se você pega o Multiple Indicators da OCDE e vai andando para trás, que pega objetivo, mistura com subjetivo, a nota do Brasil é muito ruim. Isso eu falo para os europeus o tempo todo. É mais importante o Brasil entrar na OCDE que o acordo Mercosur-União Europeia. Porque tudo que você quer, James, responsabilidade das empresas, o problema de desmatamento, tudo isso aparece nos acordos. E aí o Brasil não tem problema nenhum, vai ter que cumprir de qualquer jeito. Então, resumindo, você está jogando num acordo Brasil-Mercosul-União Europeia. Toda essa ansiedade, o desestímulo, a frustração dos europeus em salvar o mundo e torná-lo mais verde. Não é este acordo que vai resolver. A sociedade brasileira também quer transformar o Brasil num país muito mais verde. Mas não adianta, porque tem interesses, tem forças, e aí sim, quais são os instrumentos possíveis? Não é tarifa. É aquela história que eu falei, financiamento, é OCDE, é muito mais importante. É fazer a pressão para o Brasil cumprir os seus acordos multilaterais. Então, Ana, eu te disse, hoje, se você perguntar no Brasil, é melhor não perguntar. Provavelmente o governo não quer e provavelmente muita gente não vai querer. Tá? Agora, é fundamental. Pronto. Obrigada, Vera. Eu vou juntar aqui duas perguntas, vou tentar concatenar algumas delas, porque não vai dar tempo de fazer todas as perguntas. E eu vou pedir ao Marcos que responda as duas próximas. A primeira é do Eduardo Soares, que gostaria de saber a opinião dos palestrantes sobre qual será a influência dos investimentos ESG, né, nos blocos econômicos internacionais e nos acordos entre esses blocos econômicos. E o Paulo Barreto pergunta como melhor utilizar os mecanismos financeiros para evitar o desmatamento e estimular a produção sustentável. Está me ouvindo, né? Deixa eu só complementar um ponto. Eu achei muito interessante que a Vera falou que esse é um acordo entre estados e não entre governos, né? Acho que esse é um ponto importante, porque eu acho um erro dizer que o Brasil só aumenta o desmatamento, certo? E que então o Brasil tem que ser punido por isso, certo? O desmatamento estava em... Vamos começar a falar em milhões de hectares, porque essa coisa de quilômetro quadrado eu tenho a impressão que ninguém sabe direito o que é, tá? O Brasil tem 850 milhões de hectares, certo? Nós temos aí em torno de 540 milhões de hectares de matas, temos 170 milhões de hectares de pasto, temos 70 milhões de hectares de agricultura. O maior crescimento da agricultura hoje ocorre em pasto, não é em floresta, certo? Integração lavoura-pecuária. A gente precisa deixar essas coisas claras, certo? É isso que é. Mas o desmatamento acontece principalmente na franja ilegal. E ele hoje é de 1 milhão de hectares por ano, certo? Mas já foi no passado 2 a 3 milhões de hectares. O Brasil, nos anos 2000, certo? No tempo da Isabela Teixeira, etc., reduziu em 80% esse desmatamento.
Quer dizer, é falso dizer que isso não aconteceu. Isso aconteceu no passado, e não foi num passado muito distante, faz mais ou menos 20 anos que o desmatamento caiu dos 2 milhões de hectares para 500 mil hectares. E agora voltou para 1 milhão de hectares, certo? Então, me parece que essa questão que foi dita aqui é um acordo de estados e não do governo atual. E, graças à democracia que nós temos, governos mudam, certo? Prioridades mudam. É por isso que eu acho que a gente precisa trabalhar isso nesse horizonte das coisas que vão, de fato, resolver o problema do desmatamento, certo? Eu concordo que nós temos que reduzir, principalmente o ilegal, certo? E aí você tem que agir não só no nível do atual governo, mas no nível dos estados e no nível do setor privado, né? Então, me parece que a resposta que foi feita para essa pergunta do ESG, né? O que é o ESG? O ESG é a mesma coisa que a gente chamava de sustentabilidade lá atrás, de desenvolvimento sustentável, é o que foi tratado lá na Rio 92, etc., etc., que o Brasil, inclusive, assumiu uma liderança, né? Logo no começo dessa conversa toda, quando era uma conversa só entre governos, o Brasil teve um grande papel de liderança nesse processo. Inclusive até lá em Copenhague, etc., certo? Até aquelas conferências todas, a gente até foi super proativo nesse processo, estávamos com uma folha muito interessante de serviços com a redução lá do desmatamento. Agora, o que surgiu de uns 2 anos para cá? Surgiu uma tradução de desenvolvimento sustentável, que era uma panaceia que cabia qualquer coisa, para 3 letrinhas, onde existe benchmark e onde existe métrica. Certo? Quer dizer, eu acho que a beleza do ESG é você tentar traduzir o E em métricas, o S em métricas e o D em métricas, certo? E eu participo lá do conselho de várias empresas e posso dizer para vocês que todas estão envolvidas nisso. O problema é que cada uma está usando uma métrica diferente, certo? Então, o que acontece? É uma coisa assim que deixou de ser uma panaceia qualitativa, entrou no aspecto métrico, mas até hoje não existe uma uniformidade, certo? Aí a Vera vai me dizer aí se em algum momento vai surgir uma visão de acordos ou de comércio entre estados que incorpore um tipo de métrica comum. Tá? Nesse momento não existe uma métrica comum, mas o que existe hoje é que todas as empresas incorporaram isso no seu processo decisório, deixou de ser só lucro, certo? Porque o lucro sempre será a principal variável de sucesso da empresa, certo? O seu resultado. Mas entrou realmente critérios de ESG, inclusive na remuneração das diretorias, na remuneração dos presidentes e mesmo do corpo técnico e metas concretas. Então, eu acho que a grande novidade que existe em ESG é a presença do setor privado nesse assunto, que ele antes estava meio ausente. E a outra grande coisa que está havendo hoje é que aqui no Brasil a gente vê que a Amazônia mudou de patamar, certo? Passou a ser um assunto risco país, então nós vamos ter que incorporar essas métricas de ESG no nosso vocabulário de Amazônia. E aí o principal problema é o I, né? É o I e o D, né? Não, aliás, todos os 3 são na verdade, problemas porque eles estão profundamente interligados, mas eu diria que o grande problema é o governo voltar a fazer os seus trabalhos de controle, né? E a gente avançar nas legislações necessárias, ambiental, fundiária, etc., e mesmo de renda lá dos amazônidas, porque me parece que um dos maiores problemas da Amazônia é o fato que tem uma população de mais de 20 milhões de pessoas com pior nível de qualidade de vida do país, certo? Então, existe uma questão de S fundamental também, que envolve política pública, envolve mecanismos compensatórios, incentivos, esse tipo de coisa. Bom, a questão financeira, só para complementar, lá dos instrumentos financeiros, né, que eu acho que é fundamental, acho que está super atrasado. Né? Olha, a gente viu aqui, deixa eu até passar para vocês um dado só, que me chamou a atenção nesse estudo que a McKinsey fez, certo? Olha só, o nível de gestão integrada de pragas na agricultura brasileira é 84%, de plantio direto é 83%, é muito mais alto o plantio direto no Brasil que nos Estados Unidos, que na Europa, que qualquer outro lugar, uma técnica super conservacionista. Rotação de cultura, 78%, controle biológico, 75%, reflorestamento cai para 30%, integração lavoura-pecuária, 36%, bem mais baixo, né? Quer dizer, me parece, e a parte de mercado lá de carbono,
né? A pergunta foi que só 1% dos produtores sabem o que é isso. Então, ou seja, é óbvio que nós temos que avançar nos instrumentos, certo? Que levarão ao crescimento dos instrumentos de compensação e dos instrumentos financeiros, certo? Me parece que os bancos já estão super envolvidos nisso, etc., mas a gente tem que lembrar que o sistema bancário não atinge boa parte dos agricultores, certo? E muito da agricultura opera na pessoa física e opera mesmo na irregularidade, e sempre tem comprador para os produtos feitos na situação da clandestinidade. Então, obviamente que o problema é muito mais complexo do que simplesmente o compliance do acordo União Europeia-Mercosul, que, como a Vera disse, pode ser até muito menos efetivo do que a própria presença lá na OCDE, né? Eu acho que a gente precisa ter uma dimensão correta dessas coisas. Muito obrigado. Obrigada, Marcos. Next question to James. The question comes from Maya, and she asks you, what is your advice to activists in terms of pressuring governments in both the EU and Mercosur side? What would you say to activists? So I'm an academic rather than a kind of activist strategist. So I'm probably not the best person to ask this question too. But you know, I think there's a, you know, whatever. The bottom line is that what's been said about the Trade and Sustainable Development chapter in the EU-Mercosur agreement so far is not the reality of how it operates. So this idea that there is this chapter in this agreement that does these environmental things, I think there's a growing consensus, you know, that just isn't true. There are you know, governments of France and the Netherlands that have come out saying it needs serious work, it needs to be strengthened. The Commission has admitted it's not fit for purpose, I think, by its recent actions. Academics like myself have done studies. So I think there, you know, we can say that the status quo is not good enough. And I think there's a, you know, it's very hard to argue that isn't true now, I think. And so I think activists, you know, there needs to be good information across activist networks about that kind of issue, because people need to be aware of just how deficient the environmental provisions are in this agreement, so they can speak out about that. And then the question, I suppose, is then what do you do from there and how do you build on it? And you can see from the presenters you have here today that we have different views about that, depending on what our aims and objectives are, depending on how we think about the environmental risks of a trade agreement that perpetuates the economic status quo, which I would see as a severe risk in our current world, compared with the risks of the agreement taking a lot longer to negotiate. So for me, I would prioritize getting the environmental provisions right, and then you want to be clear about what your environmental objectives are. I think, you know, the one thing I would say is that, which is very clear from all of the studies that have ever been done about trade agreements, is that your biggest position of power in negotiating something different is before the trade agreement comes into force. So governments can commit to all kinds of processes of dialogue and talking to each other once the trade agreement's in force, once they've signed up to it, but it can be very hard to achieve anything through those processes. But when you still have the carrot dangling in front of you, the trade agreement yet to be signed, you've got your maximum chance of achieving something significant. And so that idea of, you know, getting agreement, getting preconditions before the agreement's signed that are significant about the environmental things that should happen, some of the things that I've talked about today, is what I think should be the focus for those activists who are concerned about these issues. And generally, I think the research that's been done about trade agreements should make us very skeptical about just processes of dialogue that will occur between governments and once the agreements come into force, and that promise to talk about things that might then happen in the future. So then the question is, you know, what are the specific commitments that you should be looking to try and fight for before the agreement comes into force? And I think that will depend on your political priorities. So, you know, if it's around
the issue of deforestation, then I think, you know, there are ideas in the paper about what meaningful deforestation commitments might look like. If it's a broader set of issues about the trade agreement and building a green economy, then you're going to have a broader agenda. And again, there should be some ideas for you there about what you might then fight for. Okay. I hope that goes some way to answering the question. I have a question to James. James, tell me, what is the model already that you have? The European Union has signed an agreement that is okay for you in terms of sustainability. Do you have one example to It's interesting because I am now advising the British government on its sustainability policy, and British trade officials come to me with exactly the same questions. And they say, tell us an agreement that's out there in the world that we can just, because government officials love to, you know, have something they can pick from somewhere else and say this works. And the answer is it doesn't. And let me give you the structural reason why that's true. Because I've done work with governments in Canada and Switzerland and Ethiopia and the EU and now Britain and India. So I've seen a few different government setups where these trade agreements are negotiated. And generally what you find is that trade agreements are negotiated within government departments that have a trade and a liberalization ethos. Sure. And anyone working within those departments who is working on environmental issues is generally in a very, very small minority and generally doesn't have much power within those departments to negotiate something meaningful on the environment. There is a structural problem within the negotiating process where environmental interests are very much downplayed within the overall trade agreement. To the extent that, I'll give you an example. I've spoken to some negotiating teams who shall remain nameless. I won't name the countries involved, but there are several teams where the person who's in charge of sustainable development only comes into the negotiations at the last week of the negotiating process to sign off on the sustainable development chapter, which is exactly the same as it was in the last agreement, because it's seen as a window dressing, as an add-on to the main agreement, okay? So the reason why we can't pick anything off the shelf and say, here's an agreement that we should be aspiring to, is because of a structural problem in the way in which trade agreements are negotiated that I don't think make these environmental issues as prominent as they should be. I still think that you have to look for in the agreements on environment, not on agreements on trade. That's it. You are trying to use trade to solve your problem. Impossible. Done. O Marcos quer fazer um comentário e depois, mas Marcos, curto, porque a gente tem várias perguntas aqui pela frente, tá bom? Não, só um comentário. Eu acho que a agenda da área de comércio ela está mudando, certo? Não tem dúvida que quando eu e Vera tivemos lá na OMC, praticamente não tinha nada de meio ambiente, ou muito pouco, e isso foi criado nas COPs, em outros fóruns e outros acordos, né? Agora, eu acho que se nós formos incorporar meio ambiente ao comércio, eu não falo, estou falando aqui de mudança do clima, esse tipo de coisa, a gente tem que ser justo e olhar todas as facetas do problema, certo? Eu acho que, sabe, se de um lado o Brasil pode ser vilão na questão lá do desmatamento e tem que ter mais enforcement, tem que ter mais monitoramento e tem até que construir cadeias sem desmatamento e tudo isso pode ser incorporado de alguma maneira a comércio, por outro lado, tem que reconhecer o que o Brasil tem de ganhos de fazer uma agricultura que faz 2 safras por ano, 3 safras por ano, integração lavoura-pecuária, o próprio plantio direto, todos esses indicadores que eu mostrei lá de controle biológico e outras coisas que estão sendo feitas aqui no Brasil, né? Energias renováveis, o Brasil tem 45% de matriz energética limpa, o Código Florestal que obriga reservas naturais em propriedades rurais, coisa que não tem na Inglaterra, não tem na França, o Brasil tem. Sabe, a gente precisa fazer uma discussão correta sobre isso. Mesmo a questão lá de pesticidas, me parece um absurdo você querer proibir a venda de certas moléculas aqui no Brasil, certo? Porque elas não são mais utilizadas lá na Europa. Pode ser que elas não estejam sendo utilizadas porque lá não há as mesmas doenças que aqui, certo? É o que tem acontecido. Por exemplo, tem algumas doenças lá em soja que a molécula aprovada no Brasil
é uma que já não se usa mais lá na Europa. Isso é mais do que natural, porque são diferentes condições climáticas, ecossistêmicas, etc., certo? Então, a gente tem que analisar caso a caso. Eu diria que muito do nosso atraso nas moléculas deve-se ao atraso do governo em aprovação de novas moléculas, certo? A gente há anos que não aprova novas moléculas, aqui leva muito mais anos do que leva lá na Europa, então a gente trabalha com moléculas antigas. Mas se nós fôssemos mais rápidos, como qualquer medicamento humano ou animal, certo? Você sempre tem moléculas novas que vão surgindo, que são aprovadas globalmente e que aqui no Brasil demoram mais para ser aprovadas do que outros países. Olha, isso é uma questão super importante. Outra coisa, quando você fala que a gente gasta mais pesticidas que outros países, que é o que muita gente diz, tem que olhar a quantidade de pesticidas por hectare, certo? A nossa é mais baixa do que a da Holanda. A Holanda gasta 3 vezes mais que o Brasil em unidades por hectare. Então, por que não se pune a Holanda se for olhar por aí, certo? É claro que em volumes absolutos, a gente fazendo 2, 3 safras por ano, a gente gasta mais que os outros. E a gente tem uma área também muito maior. Agora, números absolutos não querem dizer nada. A gente tem que comparar números relativos, gastos por hectare, certo? Quanto se usa de princípio ativo por hectare. Os nossos números são mais baixos do que 3 ou 4 países grandes da Europa. Obrigada, desculpa, Marcos. Sandrinha. Não. Desculpa, mas eu me empolguei um pouco. Tá bom, ok. Eu vou fazer... A gente tem várias outras perguntas. Eu vou fazer uma última pergunta para o James e depois vou ler algumas coisas aqui que apareceram, mas que não vai dar tempo da gente debater, ok? James, a question for you from Rodrigo Lima, from Agroecone. He says, the EU-Mercosur agreement rules governing trade and sustainable development are based on the right to regulate, provided that the parties' obligations and commitments on international agreements are followed. The Brazilian NDC at the Paris Agreement proposed to curb illegal deforestation in the Amazon, the full implementation of the Forest Code, restoration of 12 million hectares of forests and compensation of emissions from legal deforestation. In this sense, legal deforestation is legally allowed. The proposal of the study does not recognize that the Brazilian NDC, that is, therefore, our obligation at the Paris Agreement. He's asking if your study does not consider this fact. Does this do not go beyond the EU-Mercosur agreement? Please make your comments and then we'll go to the final remarks, okay? So I'm not quite sure I've got the question in mind, but I think the inadequacy of the latest NDC of Brazil is not something which, I mean, it's not something that we're saying particularly. It's been pointed out by a number of different commentators, and the Commission itself has raised it, as I say, this week in response to the final sustainability impact assessment. So I don't think it's particularly us who focused in on this. A lot of environmental groups, a lot of others have said it's a weakening of Brazil's commitments in relation to deforestation and climate change more generally. So there's just a structural question there and a trade agreement where the argument of the Commission has been that this chapter of the trade agreement strengthens climate policy. It has this effect of strengthening climate policy. And what we're arguing was, well, for 2 reasons it doesn't. So one, it's not the commitment, well, 3 reasons actually. The commitments themselves don't look like they are very enforceable within the agreement. They're not themselves very strong. And then even if they are, the dispute settlement process in the trade associated with the Trade and Sustainable Development chapter is not going to be a significant deterrent to any of the parties. What happens is a panel of experts get together and they come to a conclusion, but if they find that one of the parties is in breach, they have no powers after that to do anything about it. So what I would say is that the EU-Mercosur agreement provides pretty much 0 added value when it comes to the climate change commitments that Brazil has made for all of those reasons. And just as it provides no added value for the climate change commitments that the EU has made as well. And I just, end with saying that we've got to think also about the trade that's coming from the EU into Brazil. So,
in response to Marcos on that pesticide issue, for me, it's about EU companies and their ability to trade those pesticides that are banned in the EU, just like it's about EU car producers and their ability to trade high carbon emitting or fuel polluting cars to a new market at the same time as they're pressurizing European regulators around the regulation of car pollution in Europe and the emission of carbon. So it's also about the EU and the environmental problems that exports are going to cause to Mercosur countries. This is not a one-way thing, and the agreement should be working to make sure that it's dealing with environmental issues on both sides. Thank you, James. Nós estamos agora nos aproximando, na verdade já passamos do horário final de encerramento. Eu vou ler 2 ou 3 comentários que me pareceram interessantes, que estão aqui no nosso chat. Não vai dar para fazer todas as perguntas, mas, de qualquer maneira, as perguntas a gente pode encaminhar depois para os expositores e, eventualmente, tentar continuar esse debate mais para frente. Chamo a atenção para o comentário da Anatone, que diz que quem tem culpa do acordo não avançar é o governo federal, que parou de controlar o desmatamento, e não os acadêmicos europeus ou os ambientalistas. Enfim, esse é um dos comentários. Um outro comentário que me pareceu interessante, a Cláudia Azevedo Ramos diz aqui, enfim, um webinar com debate. Parabéns. Eu acho que esse é o objetivo do OCAA, é criar um espaço para trazer pessoas que vêm de campos diferentes, com visões diferentes, mas que possam contribuir para um debate qualificado, como eu acho que nós vimos hoje aqui. Tem várias perguntas da Lia Valls Pereira, Marcos Salles, enfim, Rogério Correia, Isabel Aquino, mais perguntas da Maia, enfim, infelizmente não vamos ter tempo de fazer todas as perguntas. O ideal seria que a gente tivesse um espaço aberto em que vocês pudessem interagir, mas enfim, temos o contingenciamento do tempo. Eu queria agradecer muitíssimo, em primeiro lugar, ao James Harrison pela disposição de vir aqui apresentar a sua proposta, debater conosco, a Vera e ao Marcos. Muito obrigada pelo tempo, pela disposição, pela leitura atenta das propostas e pelos comentários. E queria dizer que o objetivo do OCAA é promover ao menos um seminário por mês. E, possivelmente, os 2 primeiros seminários foram dedicados à União Europeia, ao comércio com a União Europeia e seus impactos sobre a Amazônia, e agora, possivelmente, a gente vai buscar analisar um pouco qual será a agenda Biden para as relações de comércio e Amazônia. A gente sabe que tem coisas aí no forno, no governo americano, propostas que podem ter impacto importante sobre a Amazônia. As relações com a China também estão no nosso radar, e possivelmente a gente vai fazer um seminário sobre China. Então, a gente gostaria de convidar vocês a olharem a página do OCAA na internet e acompanharem os nossos próximos webinars. Muito obrigada a todos pela participação e até a próxima.